e uma realidade inaceitavelmente alta, é o que diz a Organização Mundial da Saúde sobre o índice de mortalidade materna no mundo, principalmente em países de baixa e média renda. Uma realidade que foi ainda mais agravada pela pandemia da Covid-19, Mari. Isso aí, em 2021, o número de mortes de grávidas e puérperas no Brasil voltou aos índices da década de 1990 e por causas evitáveis. É sobre isso que a gente conversa agora com a ginecologista e obstetra Isabela Moraes. Então, bom dia, doutora, seja muito bem-vinda ao Manhã Diversa. Para a gente conversar desse assunto que é triste, mas que precisa ser falado justamente para a gente entender o que leva a esses casos e as formas que a gente pode mudar esse cenário. Então vamos entender quais são as principais causas de mortes entre grávidas e puérperas atualmente. Sim, acho importante primeiro a gente caracterizar o que é a morte materna, né? A morte materna, ela é a morte que vai acometer as mulheres no período de gestação, de parto e de puerpério, sendo que o puerpério vai até 42 dias pós-parto. Então, a principal causa de morte são síndromes hipertensivas, as hemorragias e as infecções. E quais medidas podem ser tomadas para poder, assim, conseguir mudar essa realidade no caso dessas mortes que são evitáveis, como a gente falou? Sim, quando a gente fala sobre morte materna, na verdade, é um assunto complexo, é um indicador de desenvolvimento socioeconômico e também de qualidade de vida. Então é algo bem amplo, a gente está falando de estrutura social. Quando uma mulher morre, na verdade, você tem um reflexo de toda uma sociedade por trás daquilo. De forma mais pontual, acho que a gente tem que principalmente evitar a falta de acesso à saúde. Então, o pré-natal é um ponto muito importante. É ali no pré-natal onde vão ser identificadas essas comorbidades em um momento oportuno de tratamento e até mesmo de instituição de forma de prevenção de agravo e também a orientação dessa gestante sobre os agravos que podem acontecer durante todo esse período e como ela deve se portar e onde ela deve procurar para poder ser atendida e resolver esses problemas antes de um desfecho negativo. Quais que são os fatores de risco mais comuns associados aí a complicações durante a gravidez e também durante o puerpério? Os fatores de risco, eu acho muito importante a gente falar principalmente sobre as síndromes hipertensivas, que é um dos principais acometimentos, né, que causam a morte aqui no Brasil. Né? Em alguns países a gente tem principalmente as hemorragias, mas aqui no Brasil as síndromes hipertensivas são muito importantes e justamente a prevenção desses agravos negativos. Durante o pré-natal pode ser identificado alguns fatores de risco, como a hipertensão crônica, alterações relacionadas ao peso, à etnia, comorbidades já que acometem essa gestante, como obesidade, diabetes. Então, esses são os principais fatores de risco. E, doutora Isabela, a gestante ela é prioritária, por exemplo, para vacina para a influenza, né? Isso comprova ainda o fato de elas serem mais suscetíveis a essas doenças, a esses vírus respiratórios? Sim, quando a gente está falando de gestante, a gente tem que pensar que a gestante, ela se comporta como um indivíduo imunossuprimido. Então, a gestação, ela aumenta muito mais a chance de, diante de uma infecção, seja respiratória ou seja outras, que você tenha um quadro de maior gravidade. Por isso que as gestantes, elas figuram nesse grupo também prioritário, porque a vacina é uma forma de aumentar essa resposta imunológica. E quais têm sido os principais desafios enfrentados pelos profissionais de saúde para reduzir essa mortalidade materna? Os principais desafios dizem respeito à estrutura. Então, o acesso a exames, acesso a consultas, exames feitos de forma oportuna. Então, o SUS ele é muito bom, mas a gente tem alguns problemas relacionados à infraestrutura. Então, isso é uma grande dificuldade. Um outro ponto importante é a integração entre os níveis de saúde. Então, a integração de referência e contra-referência, quando a gente está falando da saúde básica, a capacidade de identificar essas gestantes com maior risco, encaminhar um pré-natal de alto risco, dentro do pré-natal de alto risco, referenciar para um nível terciário de maior complexidade para poder atender em um momento já de uma situação de emergência obstétrica. Então, essa integração em número de vagas, em referência e contra-referência, é algo que a gente tem bastante dificuldade, que a gente está sempre ali lutando para tentar vencer essa barreira. Doutora Isabela, a gente conversou, né,
na pergunta anterior sobre o fato de as gestantes serem mais suscetíveis aos vírus respiratórios, isso comprova também o fato de elas terem sido ali um grupo que conseguiu ser grande vítima da pandemia Covid-19? Uma coisa está ligada à outra? Sim, com certeza. As modificações do organismo materno fazem com que a gestante ela tenha uma fragilidade respiratória maior, seja pela questão da compressão pulmonar, pela dificuldade das trocas gasosas, pela maior exigência do corpo materno, que tem que fazer esse papel tanto para a mãe e para o feto. Então isso aumenta ali a fragilidade dela em relação ao Covid. E também, somando a isso, a questão que eu falei do organismo materno se comportar como um indivíduo imunossuprimido, então aumentando a gravidade daquele tipo de infecção. Quando a gente fala do aumento das mortes maternas nesse período de Covid, a gente também tem que lembrar que nesse período foi negligenciado, de certa forma, o cuidado não relacionado ao Covid. Então, o pré-natal, elas tiveram maior dificuldade de acesso, o atendimento de emergência, a questão também relacionada ao medo, né? Quem mais vai ficar no sentido de defesa do que uma gestante? Porque ela estava com medo por ela e pelo feto. Então, durante essa pandemia, a gente teve essas duas vertentes, tanto a questão do maior agravo relacionado à infecção pelo Covid, mas também a dificuldade do acesso à saúde relacionado a atividades necessárias como pré-natal e as consultas de emergência. Porque o foco acabava estando ali na Covid-19 e esses pontos básicos, né, durante a gestação acabavam sendo deixados de lado. Muita dificuldade ao acesso a pré-natal, alguns serviços interrompidos. Então, elas tiveram esse cenário negativo por 2 pontos. E você falou da questão também dos desafios das equipes médicas, né? Que durante a pandemia foi uma época em realmente que a gente estava com os nossos olhares muito voltados justamente para os desafios que estavam sendo enfrentados pelas equipes de saúde, pela falta de estrutura, falta de leitos hospitalares. E era tudo muito novo, Exato, né? E você já disse que esse é um desafio já, uma dificuldade, né, que os profissionais de saúde têm para lidar com a saúde materna numa realidade, vamos dizer, normal. Sem pandemia? Sem pandemia, isso tudo ainda somado a essa questão da pandemia, que já meio que de certa forma pegou para si os recursos que já eram escassos, né? Então, é uma combinação de fatores aí que com certeza contribuiu para um cenário muito triste, que já era triste, que se tornou ainda mais triste quando a gente pensa, para olhar para essa questão das mães, dessas gestantes, né? Que precisaram lidar com essa combinação de fatores, né? Vamos falar agora também um pouquinho sobre o impacto disso tudo para os bebês, né? Porque a gente está falando das mães e dessa triste realidade das mortes das mães, mas essa mortalidade materna também representa uma maior mortalidade perinatal. Se a mãe vem a óbito, o bebê também necessariamente vem a óbito. Como é que essas coisas acontecem? Não necessariamente o bebê vem a óbito, né? Mas principalmente quando a gente está falando de síndromes hipertensivas, a gente tem desfechos negativos para o bebê, porque em muitas situações de pré-eclâmpsia, eclâmpsia grave, a gente tem que antecipar esse momento do parto. Então a prematuridade é um dos grandes fatores de risco para óbito nos momentos iniciais da vida do feto. Então, a gente tem isso aumentado, porque em algumas situações a gente vai ter que antecipar esse parto por causa das síndromes hipertensivas. Em algumas situações de maior gravidade, às vezes nem mesmo vai ser conseguido preservar o feto, e os dois vão vir a óbito. Então, é algo ali com certeza de mão dupla, e num caso também de sobrevivência desse bebê, com um bom atendimento ali neonatal, a gente também tem que pensar que esse neném, ele vai ter ali a falta da mãe, e isso é um cenário social muito grave, né? Além de você estar lidando com o óbito materno, você vai ter também que lidar com a mudança da estrutura familiar, que vai se desenvolver naquele momento inicial sem a mãe, uma figura fundamental. Você que está acompanhando o nosso programa, viu aí que o tema é mortalidade materna, não é uma pauta fácil de lidar, mas está sendo assunto aqui exatamente para a gente mostrar que é uma situação que pode ser evitada com cuidados básicos. E se você tem alguma dúvida sobre isso, aproveita o WhatsApp que está aí aparecendo na tela, já manda para a gente para você participar aqui ao vivo, como fez a Natália, que é de Passos, e ela perguntou o seguinte: ovário policístico e toxoplasmose podem causar aborto?
Eu acho que a toxoplasmose, com certeza, é um ponto muito importante, que são algumas das doenças que podem ser transmitidas, né, via placentária. Então, a toxoplasmose, a maioria das mulheres brasileiras já tiveram algum tipo de contato, já desenvolveram imunidade, mas aquelas que não têm a imunidade têm a chance de, ao contrair esse tipo de infecção, acabar transmitindo para o feto, e aí sim, chance de aborto e chance também de malformações e algumas complicações durante a gestação. A síndrome do ovário policístico, eu acho que já não tem uma relação tão grande, ela é mais uma questão ali pré-concepcional. Ela dificulta, às vezes, em alguns casos, a fertilidade, mas uma vez grávida, essa mulher que tem a síndrome do ovário policístico, ela vai transcorrer como uma gestante habitual. E nesses casos, o que precisa ser feito é realmente o acompanhamento médico? O acompanhamento médico. Durante o pré-natal, a gente faz algumas, falando mais sobre a toxoplasmose, a gente faz algumas dosagens para conhecer se a mulher tem essa imunidade ou não e acompanha a que não tem a imunidade durante a gestação para conseguir identificar se essa infecção aconteceu ou não durante esse pré-natal, e uma vez identificado, existe tratamento e existe acompanhamento também do feto em caso de contaminação transplacentária. Doutora, quais são as principais barreiras e desafios, que as gestantes e puérperas enfrentam para ter acesso aos cuidados de saúde adequados, para ter uma gestação, um pós-parto bem acompanhado e saudável? Sim. A principal bandeira que a gente tem que falar aqui é o pré-natal, e não é uma realidade tanto do Sudeste brasileiro, um pouquinho menos aqui em Juiz de Fora, mas quando a gente fala do Brasil como um todo, existe muita dificuldade do acesso, tanto à saúde básica, às UBSs, como também à saúde especializada, o acompanhamento com um ginecologista e um obstetra. Então, isso é uma grande dificuldade, o acesso à saúde, seja esse acesso em meios físicos, às vezes em regiões remotas, regiões com difícil transporte público, como também o acesso na disponibilidade desses serviços. A disponibilidade do profissional para realizar o pré-natal, a disponibilidade da realização dos exames. Alguns exames durante a gestação, eles são importantes serem realizados em fases específicas da gestação. Então, isso também é uma dificuldade. Às vezes a gente solicita um exame e ela não vai conseguir fazer naquele tempo específico. Então, eu acho que o principal para gestantes é a barreira do acesso à saúde, à estrutura e também, de uma forma geral, a qualidade de vida. Porque quando a gente está falando de prevenção de mortalidade, a gente está falando também de acesso a uma boa alimentação, de acesso a recursos de saúde, a desenvolvimento do lado psicológico da gestante, que tem que ser vista como um todo. E você falou de vários aspectos que indicam a vulnerabilidade social, Mas, além disso, pessoas que não vivem essa realidade, ainda assim, às vezes não fazem o pré-natal e o pós-parto como de fato deveria fazer? Sim, sim. Principalmente o pós-parto, ele é um momento que fica ali um pouquinho negligenciado. Às vezes a gente esquece que existe um período de puerpério, 42 dias pós-parto, que são dias importantes de um acompanhamento. Então, a importância da consulta ali pós-parto, a importância do acompanhamento via UBS, principalmente para aquelas gestantes que tiveram agravos relacionados a síndromes hipertensivas, então o controle da pressão, o controle das anemias. Então, ter a consciência de que o acompanhamento da gestante, ele não termina no parto, ele tem que acontecer principalmente no puerpério também. Pré-eclâmpsias, hemorragias, infecções acontecem nesse período, então a gente deve estar atento aos sinais de gravidade e sempre contar com o apoio ali multidisciplinar, do agente de saúde, do médico da UBS, e também do retorno ao pré-natalista naquele momento de pós-parto é muito importante. E a necessidade multidisciplinar também nesse amparo psicológico, o certeza. Aspecto da alimentação, como você falou, tendo ali também um amparo de uma nutricionista, então é o todo. Sim, eu acho até interessante a gente falar que no puerpério, uma das causas importantes, de mortalidade se relaciona com a depressão pós-parto, que é um assunto que às vezes a gente não tem tanta abordagem, não tem essa sensibilidade no tratamento, mas que vira um dado importante no puerpério. O suicídio, e a relação do suicídio com essa depressão pós-parto. Então é um momento que a gente necessita de atenção e necessita de reconhecimento dos sinais de alarme, tanto para doenças mais conhecidas, como por exemplo a hipertensão, a pré-eclâmpsia, mas também doenças
como por exemplo a depressão pós-parto. Vamos seguir aqui o nosso bate-papo com a interação do público. Quem mandou a mensagem foi a Juliana, de BH, e ela disse o seguinte: eu já perdi um filho e sei como é difícil, apesar do assunto ser sobre mãe. Sempre fico muito preocupada, porque temos esses números altos de mortalidade materna. E seguindo até dentro dessa pergunta da Juliana, de BH, eu estendo aos outros países que também vivem essa realidade, né? Não é uma exclusividade do Brasil. O que você pode falar sobre isso pra gente, doutora? É uma realidade mundial, né? E isso a gente até contextualiza que a ODS, né, que os Objetivos de Desenvolvimento de Saúde, que foram estabelecidos pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o terceiro ponto é sobre isso. Então, a terceiro ponto da ODS foi a tentativa da redução da mortalidade, das taxas de mortalidade materna mundial. Ele colocou como objetivo 70 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. O Brasil, para tentar ajudar nessa redução mundial, colocou como objetivo até 2030 pelo menos 30 mortes a cada 100 mil. Hoje em dia é muito mais do que isso. Então isso mostra que isso não é um problema só brasileiro, é um problema que o mundo todo enfrenta e que inclusive a Organização Mundial de Saúde coloca como um dos pontos necessários para a melhora do desenvolvimento. Isso está relacionado a, igual eu comentei anteriormente, ser um ponto muito complexo, um reflexo da estrutura social. Então a gente está falando de alterações relacionadas à desigualdade social, a acesso à saúde, a realidade econômica disso tudo. Então, é uma realidade mundial, não só do Brasil. Principalmente, né, mais evidente em países em desenvolvimento, por essa fragilidade da estrutura social. Mas não é uma questão fácil de resolução. E a gente sabe que a informação é um ponto muito importante para garantir que essas grávidas, essas mães estejam cientes de que elas estão recebendo a atenção médica que elas realmente precisam, né, durante esse período. Então, quais que são as principais recomendações, os principais pontos que as gestantes precisam estar atentas e seus familiares também, para ter certeza que elas estão recebendo a assistência obstétrica necessária e de qualidade? Uhum. A primeira coisa é a importância do pré-natal. O pré-natal é um momento para esclarecimento de dúvidas, né? Esclarecimento sobre sinais de alerta. Então, sinais de alerta relacionados à pressão alta, às infecções, à febre, né? Alterações relacionadas a infecções genitais. Então, alterações sugestivas de um corrimento patológico. O pré-natal ele vai abordar todas essas dúvidas e sinalizar e aumentar o conhecimento da gestante sobre o seu corpo e sobre aquilo que não está normal, para que ela possa procurar um pronto atendimento. E o nosso público de Passos também está aqui ligadinho no Manhã Diversa. E a Natália perguntou o seguinte: doutora, aqui em Passos está tendo muitos casos de mulheres com ovário policístico. Tive 3 abortos já por conta disso, tomo remédio, mas essa situação ataca meu estômago. O que eu posso fazer? A gente pode dar alguma orientação para a Natália? Qual que é o próximo passo? Eu acho que a síndrome do ovário policístico é um assunto que ele é muito importante, né? E as mulheres gostam muito de falar sobre isso, tanto que é a segunda pergunta que a gente aborda. A síndrome do ovário policístico, o principal que a gente deve pensar sobre ela é que justamente é um conjunto de sinais e sintomas. Então, ela é uma síndrome. Eu falo que a menstruação, as cólicas, elas são a pontinha do iceberg. O problema, na verdade, é aquele cubo de gelo gigantesco que está lá debaixo da água, que é a síndrome metabólica. Então, uma dica importante para essa nossa telespectadora é justamente isso. Cuide do seu metabolismo. Prepare bem o ninho. A gente tem que pensar que a gestante é como se fosse um ninho. Então, organize todo os seus hábitos de vida, a sua qualidade de alimentação, o seu peso, para que o seu metabolismo esteja bem controlado até mesmo antes de tentar engravidar. E durante a gravidez, isso se torna ainda mais necessário. Isso pode facilitar em relação até mesmo o que ela disse sobre as dores de estômago? Essa questão do metabolismo pode também causar esse efeito? Com certeza. Então, quando a gente tem uma qualidade de vida, um bom sono, uma boa alimentação, a prática de atividades físicas, para as mulheres com síndrome do ovário policístico, a gente aumenta as chances de uma gravidez de sucesso e também a gente aumenta a taxa de fertilidade. A gente recebeu também uma pergunta da Daniela, de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e ela quer saber sobre o resguardo, né? O resguardo da cesárea e do parto normal tem alguma diferença? Eu acho que a gente pode até entrar um pouco mais nessa questão do resguardo e falar da importância dele para garantir aí para
evitar talvez possíveis mortes? Ele tem alguma relação aí, o resguardo tem? Qual a importância do resguardo depois do parto? E falar um pouco dessa diferença que ela está perguntando aqui da cesárea e do parto normal. A gente tem uma diferença, alguns pontos, né, são diferentes sim, porque a gente tem que pensar que o parto vaginal, ele é muito mais, tem uma recuperação muito mais tranquila. Geralmente a gente fala que o ponto positivo do parto normal é logo após, então que a mulher já sai andando, já consegue se alimentar, consegue amamentar o bebê, precisa de muito menos ajuda de familiares, de pessoas ao redor, justamente por não ser um procedimento cirúrgico. Então, uma diferença desse pós-parto cesárea é necessidade de cuidados de pós-operatório. O gestante vai ter um pouquinho de limitação, às vezes, de movimento, dores no pós-operatório. Então, tem essa diferença ali, principalmente nos dias iniciais. Mas no sentido de cuidados, o cuidado com a anemia, então, a suplementação do sulfato ferroso, o cuidado com os níveis pressóricos, a consulta de pós-parto, evitar a relação sexual, principalmente nesses primeiros 40 dias, isso já é algo mais geral, que vai funcionar tanto para o parto vaginal, como também para o parto cesárea. E a gente tem aqui também uma pergunta da Cristina, nossa telespectadora de BH, ela diz exatamente isso. Eu posso ter relações sexuais durante a gestação, quando não é recomendado? Então, assim, vamos tentar dar esse panorama para ela. A relação sexual, ela não é um impeditivo no momento de gestação. A gente fala que é uma questão de avaliação de como que aquilo é confortável para você ou não. Então, se você não está tendo desconforto, se você sente o desejo sexual, que tenha as suas relações de forma normal, de forma habitual. A gestação em si não impede a relação sexual? De forma nenhuma. Algumas situações pode ser que seja orientado que a mulher evite a relação sexual. Às vezes, quando a gente está falando de um hematoma retrocoriônico ou até mesmo de pacientes que tiveram algum sangramento de primeiro trimestre, pode ser orientada essa gestante que ela fique ali um tempinho em observação, que não tenha relações sexuais. Mas, no geral, a gestante que se sente bem, que não tem nenhuma comorbidade, que ela tenha a sua atividade sexual preservada. A gestação ela é um momento da vida, ela não deve ser algo que vai impedir com que você tenha qualidade, e o sexo ele entra dentro disso. E quais que são os sinais de alerta que as gestantes e as puérperas devem estar atentas, que podem requerer aí uma atenção médica imediata e que a gente às vezes não imagina que possa ser necessário isso? E qual que é a importância dessa atenção médica imediata como uma forma de evitar complicações graves e até fatais? E às vezes, né, caso de febre, pressão alta, assim, quando acontece uma situação dessa, já tem que buscar realmente um amparo médico imediatamente? Com certeza. Quando a gente está falando, então, dessas três principais causas, a hipertensão ela vem como algo importante. Então, ficar atento a níveis pressóricos e sinais de gravidade que podem aparecer, já simbolizando ali uma iminência de eclâmpsia, que é a dor de cabeça, aquela dor de cabeça intensa, cefaleia, já com escotomas, que são algumas alterações de visão, dor na região de abdômen. É uma dor que não é aquela relacionada à queimação que a gestante tem um pouquinho, a própria pirose, refluxo, não é isso. É uma dor que ela é fora do habitual, ela é lacerante em região aqui de epigastro. Então, isso é um sinal de gravidade que pode estar mostrando a iminência de uma eclâmpsia e alterações também relacionadas ao padrão urinário. Então, se ela tiver qualquer suspeita, que ela procure um atendimento para ser aferida essa pressão, e se estiver em níveis elevados, que ela seja encaminhada para um serviço obstétrico de urgência. A pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, a síndrome REP são alterações que elas precisam de uma agilidade nesse atendimento, tanto no sentido de referenciamento, quanto no sentido também de dentro já de uma unidade de saúde, que esse diagnóstico seja feito de forma pronta e de forma oportuna. E ainda que a mulher vá até um hospital, né, e veja que não é nada, é melhor ir e ter essa certeza, né, doutora? Com certeza. Recebemos a mensagem também da Tereza de Contagem, uma pergunta muito interessante. Ela pediu para a gente explicar por que meninas mais novas têm mais chances de perder o bebê ou até morrer no parto. O que muda na estrutura, no organismo, no metabolismo, né, das meninas que são mais novas e que estão grávidas? Quando a gente fala de novo, né, esse ponto muito importante que é a pré-eclâmpsia, a primeira gestação, ela é um dos fatores de risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia. Então, eu acho que a gente pode relacionar com isso. E passando ali por uma análise mais de sociedade, essas grávidas que engravidam às vezes em período
de adolescência, elas costumam ter uma estrutura social, uma rede de apoio que é mais precária em relação a mulheres, por exemplo, que planejaram a gravidez, que estão naquele momento ali amparada por família, por parceiro. Então eu acho que isso se relaciona também à situação da maior mortalidade para essas meninas, pela falta de estrutura, pela falta de maturidade no reconhecimento da necessidade também do comprometimento da gestante, né, de procurar pela saúde, de cuidar da saúde durante esse momento que é ali a gravidez e o puerpério. E a gente está falando aqui de uma situação, né, desse cenário com relação à morte materna, falando dessa questão que em 2021 a gente retornou para números equivalentes à da década de 90, mas a gente tem que falar também dos avanços, né? Porque os avanços da medicina, os avanços da área da saúde, da ciência... São inquestionáveis. São inquestionáveis e eles estão sempre avançando. De que forma, quais são os avanços que a gente tem visto aí nesse sentido com relação aos cuidados com a saúde materna? Qual é a importância desses avanços, o impacto deles, né? Para, de certa forma, tentar reverter um pouco esse cenário que a gente vê. Joia. A gente tem muito mais acesso a ultrassom. Eu acho que o ultrassom é um ponto importante. Como que o ultrassom bem feito, de qualidade, hoje em dia com muito mais qualidade que era feito antigamente, o acesso aos exames de imagem, ele vem trazendo reconhecimento de algumas comorbidades, algumas alterações durante a gestação, permitindo que isso seja feito num momento ali inicial, que você possa atuar de forma inicial, evitando um agravo negativo. Então eu acho que os exames de imagem, os laboratórios, o acesso também à propedêutica adequada, ele vem aumentando muito mais a nossa capacidade de intervir no momento oportuno. Isso com certeza é um ponto importante. A própria vacinação, né, o desenvolvimento de vacinas que vão aumentar a imunidade da mulher durante a gestação, fazendo com que ela tenha uma resposta melhor às infecções. Graças a Deus, a vacina, por exemplo, do Covid, ela veio mudar o cenário que a gente estava enfrentando no hospital. Para a gente que tem aquela realidade ali no dia a dia, foi um marco importantíssimo, como que mudou o cenário de gestantes internadas, gestantes graves, necessidade de UTI. Isso mudou severamente quando foi implantada a vacina. Então, eu acho que são coisas pequenas, mas que fazem muita diferença. A qualidade dos exames, a qualidade dos exames de imagem e também a parte de imunização. E a gente falou muito sobre as consequências, mas talvez seja interessante também a gente dar uns passinhos para trás para analisar as causas de uma forma geral desse cenário, né? E uma delas é a falta de educação sexual, né? E a pergunta da Ana Carolina de Juiz de Fora. Ela pede para a gente falar exatamente sobre a importância da educação sexual. Eu acho que isso daí é um ótimo ponto. Que bom que ela falou sobre isso. Quando a gente fala de prevenção de morte materna, a gente também deveria voltar para falar também de planejamento familiar. Uma das causas de morte materna são relacionadas aos abortos, né? Abortos clandestinos, falta de acesso à saúde. E por isso, quando a gente permite à mulher que ela tenha um planejamento de quando ela quer engravidar ou não, você permite a ela ter acesso aos métodos anticoncepcionais, você diminui esse cenário. Então, acesso a pílula anticoncepcional, a injetáveis, aos preservativos, aos DIUs, isso é algo que diminui e muito a morte materna, porque você traz justamente essa consciência da mulher sobre o período que ela está enfrentando. A maioria das gravidezes no Brasil acontecem de forma não planejada, mais de 40%. Então você está ali diante de um cenário que a mulher tanto não planejou, às vezes ela não gostaria de estar naquela situação e por isso ela não procura o atendimento ou até mesmo em algumas situações ela vai buscar a resolução dessa gestação através de um aborto e por isso vai ter agravos relacionados à hemorragia, infecção. Então quando a gente fala de planejamento é também um ponto muito importante. A anticoncepção, o desenvolvimento do conhecimento sobre os métodos anticoncepcionais, sobre o próprio corpo, né, do adolescente, da criança, para que a gente possa ter um cenário ideal, que é um cenário planejado, é um cenário desejado de gestação. E uma pessoa que tem essa informação desde a infância, adolescência, quando chegar na fase adulta, no momento em que realmente quer
ter um filho, como você disse, e que quer fazer esse planejamento, ou mesmo que seja um filho não desejado, né, não planejado, pelo menos, a pessoa vai saber como lidar com as outras coisas que vêm depois, ter essa informação e ter esse embasamento, até mesmo para, às vezes, se proteger de possíveis situações de violência, possíveis situações de negligência, né, que podem também acontecer, da pessoa estar lá tentando receber o atendimento, mas a gente sabe que pessoas mal intencionadas ou de má vontade existem em qualquer lugar. Às vezes a pessoa pode acabar lidando com um profissional que não está ali tendo o tato necessário, e ela ter essa informação vai ajudar até nisso, né? Com certeza. Ter esse senso crítico e saber lidar com situações em que ela talvez estaria muito mais vulnerável e muito mais sem ter como né, lidar se não tivesse essa informação básica da educação sexual lá no começo, né? E eu acho que a gente também vamos sair um pouquinho do assunto aqui, porque a gente está recebendo muitas perguntas do pessoal de casa, o pessoal está participando, está mandando perguntas, mas algumas fogem um pouquinho do assunto, mas mesmo assim são muito válidas. Eu acho importante a gente fazer, né? Está dentro do contexto e é um assunto importante no geral. Então vamos entrar aqui nessas perguntas. Vamos começar pela pergunta do Rodrigo, de Varginha, que ele pergunta o seguinte, minha ex-esposa, depois que teve o nosso bebê, começou a desfazer do nosso filho de 4 anos do primeiro casamento. Do filho dele de 4 anos, que é do primeiro casamento. Ele quer saber se isso pode ser um sinal aí de uma possível depressão pós-parto, de uma possível, né, algum problema nesse sentido. Com certeza, a gente tem que ficar atento aos sinais da depressão pós-parto. São mudanças de comportamento, às vezes um comportamento tendendo a desinteresse nas atividades de vida diária, às vezes hostilidade com pessoas próximas, né? É a forma que a pessoa ali acaba desenvolvendo para mostrar que está acontecendo um desconforto psíquico. Então, mudança de comportamento apático, triste, às vezes com a má adaptação ao período ali de pós-parto, tem que ficar atento sobre isso. Cada caso é um caso, então às vezes é difícil a gente opinar em algo que a gente não tem mais informações, como o caso desse telespectador, mas com certeza ficar atento a mudanças de comportamento e principalmente ao humor depressivo, apático, triste, conversar, abrir um lugar de conversa com essas gestantes, seja com a família, seja em grupos. Também é importante discutir com outras gestantes como você se sente, como é a maternidade para você, porque isso vai desmistificando alguns pontos que a gente tem envolvendo a maternidade, que é um momento que é muito colocado ali como um momento perfeito e maravilhoso. E às vezes não vai ser a realidade que ela vai enfrentar, e está tudo bem com isso. Então, abrir espaços para discussão. E a partir disso, se for necessário, buscar uma ajuda realmente profissional, né? Com certeza. E para a gente encerrar o nosso bate-papo, doutora, vamos para a pergunta da Graciela, de BH. Ela pergunta o seguinte: com quanto tempo podemos ter relação após a laqueadura? A laqueadura é um procedimento cirúrgico, né? Então, geralmente, a gente respeita esse período também, ali de 30 a 40 dias, pensando num pós-operatório. Evitar atividades de esforço pós-operatório, e isso inclui também a laqueadura.